Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast. Nesse programa, nós vamos conhecer e falar sobre as diferentes vias de administração de medicamentos em suínos. E para nos ajudar com esse tema, nós temos aqui o médico veterinário Luiz Henrique Saraiva, da equipe de serviços veterinários da Gosseres PIC. Olá, Luiz, obrigado por estar aqui novamente conosco. Rodolfo, é sempre uma alegria estar aqui, sou eu que agradeço o convite, é sempre muito enriquecedor essa conversa nossa. Luiz, o uso de medicamentos terapêuticos aliado às técnicas de diagnósticos, elas proporcionaram grandes avanços para a suinocultura, para a produção de suínos. Você poderia falar para mim um pouco sobre esse avanço, sobre essa intensificação no uso de medicamentos terapêuticos e das diferentes vias de administração de medicamentos nos suínos? Claro, Rodolfo. Esse avanço na terapêutica foi possibilitado graças ao avanço nas técnicas de diagnóstico. Hoje nós temos técnicas de diagnóstico para suínos muito modernas, técnicas que nos possibilitam uma escolha mais certeira de qual tratamento, qual terapêutica será utilizada. Então, nós permitimos dessa maneira que tenhamos melhores resultados terapêuticos. Então, nós garantimos um melhor bem-estar animal, o animal ele é tratado quando ele fica doente, ele não precisa necessariamente ser descartado, aguardar para ser descartado. Nós permitimos também que esse animal consiga expressar todo o seu potencial, esse potencial genético que muitas vezes vem embutido no animal, e a gente não consegue expressar dentro da nossa unidade de produção porque eu não tenho sanidade o suficiente para isso. Esse animal precisa ficar respondendo a quadros sanitários, seja clínicos ou subclínicos. Então, quando eu trato esse animal, identifico, tenho um diagnóstico e consigo tratar, eu faço com que esse animal consiga realmente expressar todo o seu potencial. Claro, isso vai melhorar muito os índices zootécnicos, isso vai melhorar a minha produtividade, isso vai ser dinheiro no bolso do produtor. Então, essas ferramentas, essa evolução da terapêutica, essa evolução do diagnóstico, nos permitiu evoluir produtivamente. Eu digo que a suinocultura hoje ela tem uma capacidade produtiva maior graças a essa evolução também da terapêutica. E quais são as principais vias de administração de medicamentos nos suínos hoje? Quando a gente fala de vias de administração de medicamentos em suínos, você pode encontrar na literatura várias, mas na prática, o que a gente vê no dia a dia, Rodolfo, a gente pode dividir entre duas. A gente pode falar da via oral. Quando a gente fala de via oral, a gente está falando da administração de ração medicada ou água medicada. Ou seja, o animal ele vai ingerir esse medicamento na sua ração e na sua água. Isso diariamente ali no período de tratamento. E a gente tem também a medicação injetável, que talvez é a mais comum para todo mundo, a mais conhecida, que é quando a gente identifica um animal doente e a gente realmente puxa ali na seringa, na agulha, uma quantidade específica de determinado medicamento e aplica nesse animal. Então essas eu digo que são as principais vias utilizadas em todas as unidades de produção hoje no Brasil. E quais critérios eu devo usar para definir qual é a via mais adequada? Rodolfo, você sabe que essa pergunta, a gente pode encontrar alguma divergência entre sanitaristas, entre veterinários, mas a ideia desse podcast, desse podcast, é que a gente consiga trazer ferramentas práticas. E eu digo que um número mágico seria 30% do plantel doente. Como assim? Se eu tenho hoje um quadro clínico que afeta mais de 30% do meu plantel, quer dizer que a prevalência desse agente etiológico dessa doença está muito grande nesse plantel. Então, é interessante que eu faça um tratamento massal. O que seria isso? Um tratamento em 100% dos meus animais, usando via oral, ou seja, ração medicada, água medicada. Se eu tenho menos de 30% do meu plantel com esse quadro clínico, Rodolfo, aí eu já tenho que pensar na possibilidade de uma medicação individualizada. Ou seja, não justifica eu usar uma água medicada, uma ração medicada, sendo que alguns poucos animais apresentam esse quadro clínico. Então, nesse caso, a gente foca mesmo no tratamento individualizado através da injeção de medicamentos. E falando sobre essa via injetável de medicação, quais seriam as principais vantagens? As vantagens da via injetável, Rodolfo, elas são muitas. Eu digo que são muitas porque ela permite, principalmente, a customização do tratamento para cada situação. Ou seja, eu consigo identificar o animal doente e eu consigo estabelecer para aquele animal individualmente quais são os melhores medicamentos. Eu consigo associar medicamentos,
Eu consigo encontrar drogas que têm efeito sinérgico, ou seja, que uma potencializa a outra, eu consigo fazer isso junto. Eu consigo alternar drogas, né, em dias diferentes. Ou seja, nesse tipo de tratamento, o veterinário, o sanitarista, a pessoa que está ali para determinar o tratamento, ele tem muito mais possibilidade de customizar esse tratamento. Isso é bastante interessante. Outra vantagem muito grande é que eu consigo evitar quase que 100% a ocorrência de resíduos, porque eu sei o dia que eu apliquei esse medicamento nesse animal, então eu sei o dia que eu posso mandar para o abate, eu sei o dia que esse resíduo já não vai estar mais nessa carne. Então isso possibilita um controle mais afinado dessa gestão, desses resíduos de medicamentos, de antibióticos na carne. Além disso, eu consigo garantir que a dosagem administrada ela está de acordo com o tamanho daquele animal. Quando a gente faz em 100% do plantel, a gente vai ter um animal maior, um animal menor, e todos vão estar recebendo ali basicamente a mesma dosagem. Nessa maneira, não. Na maneira injetável, eu consigo adaptar a cada situação. Eu consigo também evitar determinadas bases, determinados antibióticos em determinadas fases de produção. Como assim? A gente sabe que alguns medicamentos eles têm um potencial, por exemplo, de causar abortos. Então, eu consigo evitar a utilização desses medicamentos na minha gestação. Então, essa possibilidade, essa volatilidade ali de acordo com cada caso, eu determino o que eu vou usar, é uma vantagem grande, assim, é uma coisa que realmente possibilita que o veterinário tenha muita efetividade no tratamento. É uma via bem flexível, né? Exatamente. E no sentido oposto, Luiz, existe alguma desvantagem? Eu não sei se seria desvantagem, algum desafio na via de medicação injetável? Rodolfo, sim. Infelizmente, nem tudo é 100% bom. Realmente tem desvantagens e desafios. Eu diria as duas coisas, viu, Rodolfo? Vantagens e desafios. Pensando nos desafios, hoje na suinocultura nós temos uma escassez de mão de obra muito grande. E essa escassez de mão de obra faz com que eu tenha poucos funcionários disponíveis para fazer um processo de medicação. E a medicação injetável, ela demanda muito mais tempo. Quando a gente pensa lá na via oral, que a gente falou, eu simplesmente dou uma ração medicada, uma água medicada, o animal ele vai comer, vai beber água e está medicado. Nesse caso, da medicação injetável, Rodolfo, eu preciso realmente conter esse animal muitas vezes com cachimbo, às vezes eu preciso de 2 colaboradores para fazer esse trabalho, eu preciso ir lá na minha farmácia, buscar um medicamento, puxar na seringa, aplicar nesse animal, marcar esse animal como tratado. Então, o tempo demandado para esse trabalho é muito maior. Então, esse é a principal desvantagem, pensando nessa via, e o principal desafio também. E temos outros desafios também, e eu diria que um deles é a capacitação. Quando a gente pensa na medicação individual, eu preciso que o responsável por essa medicação saiba entender aquilo que eu recomendei, qual que é a quantidade de medicamento que deve ser administrada, para que ele não administre a mais e sobrecarregue esse animal, o sistema hepático, o sistema renal desse animal, e leve esse animal à morte em vez de melhorar o quadro clínico. Eu preciso que esse funcionário entenda quais medicamentos ele pode associar, quais não pode. Eu preciso que ele entenda como ele deve armazenar esses medicamentos. Então, cuidado ali com a validade, com a temperatura de armazenamento. Alguns medicamentos injetáveis precisam ficar em temperatura de geladeira, e aí tem mais um gargalo, muitas unidades não têm essa geladeira disponível para isso. Então, a gente tem desvantagem, sim. Mas eu diria que fazer um equilíbrio entre as vantagens e desvantagens, a gente tem uma boa possibilidade de utilizar com efetividade a medicação injetável, tendo bons resultados. E eu acho que o veterinário, a equipe que dá suporte para essa granja, tem essa responsabilidade de treinar esse colaborador. Então, o treinamento é fundamental, né? Fundamental. Luiz, nosso tempo está adiantado e nós não conseguimos avançar para a via oral. Então, de antemão, eu queria já convidar você para voltar para o nosso programa para que nós possamos explorar esse assunto por completo. Você topa? Claro que eu topo. Eu acho que é um assunto muito relevante, é um assunto que vai engrandecer muito a produção, vai levar muita informação útil e prática no dia a dia, lá na granja, no chão da granja para os colaboradores. Então vai ser um prazer voltar aqui e evoluirmos mais nessa conversa, Rodolfo. Agradeço o convite. Não, quem agradece sou eu. É sempre muito agradável e instrutivo conversar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Essa edição do podcast vai ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa.